Ei, gente, meu nome é Matheus Lima, eu sou um dos professores de matemática do Humanista e, como combinado com vocês, a gente vai passar algumas aulas de revisão. No caso, de acordo com o cronograma que enviamos, a gente vai começar por fração, porque a gente achou necessário primeiro dar uma revisãozinha do básico mesmo, para depois dar uma revisão mais do conteúdo que a gente vai ver mais à frente. E aqui o primeiro assunto que a gente vai trabalhar dentro de frações é a simplificação de frações. Qual vai ser a forma que a gente vai utilizar para fazer a simplificação das frações? No caso aqui, a gente vai usar o MDC. E o que é o MDC? O MDC vai ser o nosso máximo divisor comum. Vou destacar o máximo para a gente não confundir com o MMC. O que é o máximo divisor comum? Ele é o maior número que a gente consegue dividir uma fração. No nosso caso aqui, a gente tem o seguinte exemplo: 12/8. Para simplificar essa fração através do MDC, nós vamos decompor tanto o numerador quanto o denominador. A gente vai ter que, então, que a parte superior vai ser o numerador e a parte inferior vai ser o denominador. A gente vai decompor tanto o numerador quanto o denominador dividindo apenas por números primos. Que no caso, a gente consegue perceber que é divisível por 2, novamente, e por 3. A gente tem os seguintes fatores: 2, 2 e 3. Para o 8, a gente vai ter 8 dividido por 2 igual a 4, dividido por 2 igual a 2, dividido por 2, 1. O que a gente vai fazer então para encontrar o MDC? A gente vai destacar os fatores que se repetem tanto no numerador, tanto no denominador, na decomposição deles. No caso aqui, repete o 2 duas vezes. Então a gente vai ter que o MDC entre 12 e 8 vai ser a multiplicação desses fatores que a gente destacou, que vai ser igual a 4. O que a gente vai fazer com esse resultado então? A gente tem a fração 12/8, então vamos dividir pelo máximo divisor comum que a gente encontrou e de cara a gente vai ter a fração completamente simplificada. Dividir tanto em cima quanto embaixo por 4, numerador e denominador. E vamos encontrar 2 dividido por 4, 3, e 8 dividido por 4, 2. E essa é a forma mais simplificada que a gente vai encontrar da fração 12/8. Vamos fazer aqui então mais alguns exercícios que eu deixei. Bom, a gente tem aqui o primeiro exemplo, 9/27. A gente vai fazer o mesmo passo, decompor tanto o numerador quanto o denominador. 9 e o 27, que a gente divide 9 por 3, 3, por 3 novamente 1, 27 por 3, 9, por 3, 3, por 3 novamente 1. Destacando aqui os fatores que se repetem para a gente achar o MDC. A gente tem que o 3 se repete duas vezes, então a gente vai encontrar o MDC de 9/27, que vai ser 3 vezes 3 igual a 9. Voltando na fração, a gente vai dividir tanto o numerador quanto o denominador por 9. 9 dividido por 9, 1. 27 dividido por 9, 3. Então a gente tem que a simplificação de 9/27 é 1/3. O exemplo seguinte, 28/20. A gente faz a mesma coisa. 28 decomposto
e 20 decomposto. 28 por 2, 14. 14 dá para dividir por 2, dá 7. 7 é um número primo, então a gente vai dividir por ele mesmo. 7 por 7 dá 1. 20 dividido por 2, 10. Por 2 novamente 5. 5 também é um número primo, então a gente vai dividir por ele, dá 1. O MDC de 28 e 20, no caso aqui, a gente tem o 2, que são os fatores em destaque agora, se repetem nos dois números, 28 e 20, numerador e denominador. E a gente vai ter então que o MDC vai ser 4, 2 vezes 2. Dividindo aqui, 28 dividido por 4 dá 7, 20 dividido por 4 dá 5. Então a fração 28 sobre 20 avos simplificada equivale a 7 sobre 5. No último exemplo, a gente tem 13 sobre 26 avos. O 26 é um múltiplo de 13, mas o 13 a gente percebe aqui que é um número primo. Então ele vai dividir apenas por ele mesmo. Já o 26 dividido por 2 dá 13, por 13 dá 1. A gente percebe que os fatores em destaque são exatamente equivalentes ao numerador 13. O MDC entre 13 e 21, então, e 26 vai ser 13. Dividindo aqui para simplificar, a gente tem 13 dividido por 13, 1, e 26 dividido por 13, 2. A gente tem a função equivalente aí a 1 meio. Vamos voltar aqui na fração 28 sobre 20, para a gente ver outra forma que talvez vocês até já utilizem para a simplificação de fração. Ela é mais simples, só que às vezes acaba tendo que repetir muitas e muitas vezes e pode ser que calculando o MDC seja mais rápido. Mas vamos fazer aqui. A gente pode ir dividindo pelos números que a gente achar divisíveis pelo 28 e pelo 20. Por exemplo, 28 divide por 2 e 20 também. 28 dividido por 2, 14. 20 dividido por 2, 10. A gente consegue dividir novamente aqui por 2. 14 dividido por 2 dá 7. E 10 dividido por 2 dá 5. A gente chegou a 7 quintos, no mesmo valor de cima, apenas por métodos diferentes. Com esses exercícios deu para a gente fixar um pouco melhor. Então vamos passar para a parte seguinte, que vai ser a representação na forma mista. A gente vai representar as frações na forma mista. Tem algumas situações em que o numerador da fração ele é maior do que o denominador. E nesse caso, a gente chama essa fração de fração imprópria. E a gente consegue representar essas frações impróprias na forma mista. O que vai ser a forma mista? A forma mista, a gente vai separar a parte inteira da fração, que no caso ela é maior do que o numerador é maior que o denominador, da parte fracionária. Vou escrever aqui para a gente conseguir entender melhor. Como eu acabei de falar aqui, quando o numerador é maior que o denominador, a gente chama essa fração de fração imprópria. E a forma mista, a gente vai separar a parte inteira da parte fracionária. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem aqui, por exemplo, o exemplo 35 sobre 6. O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai dividir o numerador 35 pelo denominador, que no caso aqui é o 6. Por divisão comum mesmo, 35 dividido por 6, a gente vai ter 5 e vai sobrar também 5. No caso aqui, o resultado ele representa a nossa parte inteira. E o resto vai representar o nosso novo numerador.
O denominador, no caso, vai continuar o mesmo, que é o 6, continua sendo o 6 mesmo. E a gente vai representar da seguinte forma: parte inteira por fora, novo numerador 5, novo numerador, que é o resto, e o mesmo denominador. Como que a gente lê isso? 5 inteiros e 5 sextos. Quem não conhece a representação pode confundir essa fração aqui encostada com uma multiplicação, mas não é o caso. Aqui é uma representação mista, é como se a gente estivesse falando que é 5 mais 5 sextos. Não tem nada de multiplicação aqui, é apenas uma forma diferente de representação. Vamos fazer mais alguns exercícios aqui para a gente fixar essa ideia. O primeiro exemplo que a gente tem aqui é 7 terços. O único passo que a gente precisa, dividir ela e separar parte por parte. 7 por 3, a gente tem 2 e sobra 7 menos 6, sobra 1. Que é a nossa parte inteira, 2, o nosso denominador, e o nosso resto é o nosso numerador. Dois, numerador 1, denominador mantém o mesmo. Como que a gente lê isso aqui? 2 inteiros e 1 terço. Vamos fazer o próximo exemplo. 23 quintos. Dividindo aqui 23 dividido por 5, a gente tem 4 e vai sobrar 3. A nossa parte inteira é o nosso resultado, 4. Nosso novo numerador, 3. E o denominador se mantém o mesmo. Aqui a gente tem que representar o 4 bem no meiozinho para a gente não confundir com uma multiplicação. Como que vai ser a leitura dessa representação? 4 inteiros e 3 quintos. O próximo exercício, 25 sobre 7. A gente tem aqui que o resultado 25 dividido por 7 dá 3 e vai sobrar 4. Então, a nossa parte inteira é 3. Nosso novo numerador 4. E o denominador se mantém 7. Qual vai ser a leitura disso aqui? 3 inteiros, 4 sétimos. Separar aqui para ficar mais organizado. Menos bagunçado. Nosso último exemplo, para a gente finalizar aqui a aula, 19 quintos. 19 dividido por 5 dá 19 dividido por 5 dá 3, vai sobrar também 4. Então a gente tem parte inteira, resto, nosso novo numerador e denominador se mantém. Então a gente vai ter aqui 3 inteiros e 4 quintos. Por essa aula é isso mesmo, espero que tenha dado para fixar um pouquinho e lembrar sobre como trabalha com fração. E na próxima aula a gente vai trabalhar um pouco com soma, divisão, subtração e multiplicação de frações. Algumas turmas já tiveram essa aula, mas para quem não teve e tem dificuldade ou não lembra, é interessante ver. Valeu!